Hoje eu vou estar fazendo uma continuação da live da semana passada, que foi sobre qual é o nosso tamanho, né? Eu falei bastante sobre isso. Se você não escutou a live, tá aqui no meu IGTV e no canal do YouTube, Gláucia Paiva Terapias. E eu estava discutindo o assunto de qual é o nosso tamanho, se a gente tem que ser pequeno, se a gente tem que ser grande, e aonde a gente se sente confortável e como a gente constrói todo esse raciocínio do nosso tamanho. E hoje eu vou fazer um exercício inicial para a gente tentar dar um passo a respeito desse assunto. Isto é o que eu vou fazer, uma constelação coletiva sobre o nosso tamanho e, portanto, eu não vou na tua singularidade, eu não vou na tua individualidade. E talvez você precise dar uma continuidade no exercício para você conseguir colocar a tua singularidade no exercício. Portanto, isso é uma ideia geral através do pensamento circular, né, que eu vou fazer esse trabalho, e lembrando que um exercício sistêmico, ele é um start de um processo. Ele não é um início, meio, fim em si, né? Porque esse é um assunto muito complexo na nossa estrutura de personalidade, então não tem como um exercício resolver uma questão. Ele pode abrir portas, ele pode te dar consciência, ele pode, dependendo do lugar que você está nesse assunto, ele pode te dar um próximo passo. E é isso que eu espero do exercício de hoje. Ok? Eu sou Gláucia Paiva, eu estou aqui no Gláucia Paiva Terapias, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, e eu espero que esse exercício colabore no teu caminho e que isso te ajude você a dar mais um passo no seu processo a respeito desse assunto. Qual é o seu tamanho, né? Então, brevemente, o que eu falei na semana passada era como a gente constrói o nosso tamanho, né? Que isso tem a ver com o nosso repertório sistêmico, com o nosso repertório transgeracional, tem a ver de como os seus pais, avós, bisavós sobreviveram. Eles conseguiram sobreviver melhor sendo menores, ou eles conseguiram sobreviver melhor sendo maiores, né? E é isto que fica registrado. Como a sobrevivência ficou garantida a respeito de uma postura, de um comportamento, de como eu me coloco, de como eu me posiciono. Eu diminuo a minha aparência, a minha imagem, o meu estar, ou eu preciso estar, eu preciso ter controle, eu preciso liderar, né? Então, eu precisar ficar pequeno ou precisar ser grande, isto é uma necessidade sistêmica. Isso não tem a ver com o meu caminho, tem a ver com o meu repertório, tem a ver com o que eu herdei, tem a ver com a história dos meus antepassados. É aqui que o pensamento sistêmico e transgeracional, ele esclarece, ele ilumina, ele explica da onde vem necessidades que eu carrego, que eu não tenho a menor ideia de onde aquilo surgiu. Mas eu sei que eu carrego e que me orientam, me conduzem, me fazem sentir, pensar e agir. Dependendo do teu repertório sistêmico, você aprendeu que o certo, do ponto de vista da sobrevivência, não do ponto de vista do equilíbrio emocional, mas sim do ponto de vista da sobrevivência. É melhor ser pequeno. Ou eu aprendi, ou herdei, eu fiz o download das minhas memórias, que o certo é ser grande, porque assim eu tenho controle, eu tenho poder, eu tenho domínio, eu manipulo, eu organizo, né? E nenhuma dessas duas polaridades é nem certa e nem errada. Elas são necessárias. Mas, para eu conseguir ter paz com o meu tamanho, e ou ser pequena e ficar em paz, ou ser grande e ficar em paz, não ficar ansiosa, não ficar diminuída, não ficar reprimida, não ficar contraída, não ficar em estado de ameaça, porque ou uma ou outra pode me colocar no estado de ameaça, eu preciso descobrir qual é o meu real tamanho.
Eu preciso descobrir que eu tenho um tamanho transgeracional que veio da sobrevivência dele, mas que eu tenho a minha individualidade, que eu tenho a minha essência, que eu tenho a mim. Então, eu tenho 1/3 meu pai, eu tenho 1/3 e a minha mãe, e deveria ter 1/3 a mim. Né? Mas normalmente somos 50% todo o sistema do meu pai e 50% todo o sistema da minha mãe, que são os pais, avós, bisavós e tudo mais. Isso está no nosso reptiliano, no nosso límbico, e a gente faz download sem ter a menor noção de nada disso. Isso é o nosso inconsciente. Ok. Para o exercício de hoje, eu vou tentar trazer uma ferramenta, um mecanismo, aonde quando você se der conta que você não está num lugar de paz interna e que você pode estar em paz com o teu sistema do seu pai ou com o sistema da sua mãe. E esse em paz significa eu estou sendo avaliado, eu estou com a sensação de pertencimento, eu estou sendo incluído porque eu estou repetindo o modelo deles. Não porque eu tenho direito de ser do meu modelo, né? Então, e sempre que eu tento ter o direito de ser do meu modelo, diferente do modelo deles, eu me sinto ameaçada, porque eu vou ser julgada, eu vou ser excluída, eu não vou pertencer. E isso, para minha criança emocional, é um risco muito grande. Então, a nossa necessidade de tamanho está profundamente vinculada com o que o sistema do meu pai permitia e com o que o sistema da minha mãe permitia. E aqui também temos um conflito entre os dois sistemas, ok? Então, é só mais uma cobertura desse bolo para dar mais um tom de complexidade. Então, logicamente, o exercício que eu vou propor é um pedacinho, é uma ferramenta de algo enorme. Portanto, não temos milagre, não tem uma constelação que vai resolver o seu problema. Você tem processos, camadas, e aos poucos as constelações vão ajudando profundamente. Ok, então vamos lá, né? Nós vamos trabalhar através do pensamento circular. Então, o pensamento circular tem um círculo imaginário na sua frente, ok? Você pode até desenhar ele aí na sua mesa, na sua frente ou na sua imagem, tá? Então, nesse círculo, eu vou estar fazendo ele aqui com o dedo. No sul do círculo está você. Você está com seu pé calcanhar fora do círculo, dedos dos pés dentro do círculo. Imagine uma linha imaginária, um círculo imaginário, onde você está aqui no sul dele. No norte dele está o seu pai do lado esquerdo e sua mãe do lado direito. Ok? Então, você tem um círculo imaginário, onde você está no sul, e no norte você está do lado esquerdo, do seu lado esquerdo, né? Olhando de frente, está o seu pai, e do lado direito a sua mãe. Observa o que começa a acontecer com você, em termos de tamanho, né? O que começa a acontecer, o que você precisa ser, ou o que você precisa ser, diante de um e também diante do outro. E muitas vezes, um precisa do oposto do outro. Aqui nós temos mais um conflito. Então, além do meu conflito individual de qual é o meu tamanho, o sistema do meu pai pode pedir que eu seja pequena. E o sistema da minha mãe pode pedir que eu seja grande. E vice-versa. E aí eu escolho ou um ou o outro, e me adapto, e aqui eu faço uma lealdade. Então, não necessariamente o exercício de hoje vai estar resolvendo a sua questão primária de qual é o seu tamanho. Desculpa. Mas sim, no estágio que você pode estar desse assunto, você pode estar entendendo por que diante da sua mãe você tem que ser pequeno ou grande, ou diante do seu pai você tem que ser pequeno e grande, ok? Então, você está aqui diante deles.
E um outro detalhe, logicamente, cada movimento que eu vou fazer aqui, você precisaria de 2, 3, 5 minutos para você poder interiorizar e conseguir chegar em algum lugar. Eu vou fazer isso de modo mais rápido, para eu te dar a sequência inteira. E depois, com calma, você escuta de novo e faz de novo no seu tempo, paralisando o vídeo, dando pause até você conseguir chegar aonde é necessário. Aí, quando você chegou ali, você solta o pause e dá mais um passo e vai para o pause de novo, ok? Então, eu não vou fazer no ritmo necessário, eu vou fazer aqui num ritmo mais acelerado. E talvez você não consiga acessar e atingir um sensorial suficiente para você conseguir dar os passos necessários no exercício. Mas depois você volta e refaz no seu ritmo, na sua hora. Ok? Então vamos lá. Do lado esquerdo, o seu pai. Do lado direito, a sua mãe. Você não precisa fazer os dois sistemas ao mesmo tempo. Observa, nem ao mesmo tempo, nem hoje. O exercício vai ficar gravado, depois você pode escolher um hoje, outro dia você escolhe o outro, ok? Escolhe um dos dois sistemas que te chamam mais atenção na sua frente, que te hipnotizam mais, que te chamam mais atenção e que você fica de um determinado jeito quando você está ou diante do sistema da mãe ou diante do sistema do pai. E aí você elege um sistema, ou de pai ou de mãe, que você vai trabalhar aqui comigo. E coloca o sistema ou de pai ou de mãe bem no norte, e o outro sai do círculo. Não importa quem você escolheu, se é o seu pai ou se é a sua mãe, eu vou chamar de pais, você que sabe se é o pai ou se é a mãe. E vou chamar de tamanho, se é pequeno ou grande, você que sabe. Então, como é estar diante dos seus pais, que é um só, ou pai ou mãe, e que tamanho você se sente autorizado a estar. E entre você e o seu pai e a sua mãe, no centro do círculo, você vai dar um lugar para este tamanho que você se sente autorizado a ter, ou necessidade de ter, de obedecer, de seguir. Aqui temos uma escala de 0 a 10. Onde 0 é o menor e 10 é o maior. Que tamanho você precisa ser para ter a sensação de pertencimento diante do seu pai ou diante da sua mãe? Que imagem, que sensação, que figura, que energia se apresenta aqui na sua frente, no centro do círculo entre você e o seu pai ou a sua mãe? Que tamanho é isso? E quando isso se revela aqui na sua frente, como você reconhece essa âncora no seu corpo? No norte está seu pai e sua mãe, no centro está o tamanho que é possível, que é permitido, que você está seguindo, sendo orientada para seguir. E aqui em você, vem para o corpo e percebe o que aquele tamanho causa no seu corpo. Reconhece. É leve, é pesado,
É quente? É frio? Dói? Aperta? Pressiona? Formiga? Congela? Flui? Traz potência? Traz força? Tira a força? Inibe? Expande? Sensorialmente. O que acontece no seu corpo? Se você quiser ir me contando aqui, pode ir me contando, tá? Hoje eu vou falar menos e eu consigo ler. Quando eu tô no raciocínio, eu tenho dificuldade de ler. Mas se você quiser me escrever o que está acontecendo no seu corpo, que parte do corpo, como você sensorialmente reconhece o que esse tamanho que está no centro entre você, o seu pai e a sua mãe, causa no seu corpo. Acelera, sufoca, bloqueia. Mãe fraca e inibe. Dá nó na garganta, coração. Expande. Ok? Pesam, encolhe, dói as costas. Criança frágil. Ok? Reconhece. Percebe. Percebe. Experimenta não julgar quem está lá. A sua mãe ou o seu pai te ensinou o que ele aprendeu, o que eles aprenderam. Eles trouxeram o repertório dos seus avós, que trouxeram dos seus bisavós. Nós temos a oportunidade e o privilégio de transformar isso. Eles não tiveram. Isso não era o momento da humanidade. Não tinham técnicas, não tinham liberdade, não tinham consciência. Você morria do jeito que nascia. Nós temos esse privilégio. Então vamos experimentar não julgá-los. Mãe, você me inibe. Pai, você me inibe. Mãe, você me tira a força. Pai, você me tira a força. Com certeza, o seu pai também não tem. Ele tem uma imagem de força, mas não necessariamente se sente forte. A sua mãe pode ter uma imagem de força ou de vítima, mas não necessariamente se sente forte. Se eles te ensinaram a você a se inibir, ou precisar ser enormes, porque eles aprenderam isso. E isso se torna lealdade sistêmica. É isso que a gente perpetua para os filhos. O que a gente aprendeu. O que foi que garantiu a sobrevivência deles diante dos avós e a sobrevivência dos avós diante dos bisavós e assim por diante. Esse é o pensamento transgeracional. Eu estou colocando isso para a gente sair do julgamento. Você é uma mãe horrorosa, você é um pai horroroso, porque você me inibe. Eu fico pequena no mundo, eu não consigo ter autoestima, eu não consigo ter confiança. Eles também não. Eles também não tiveram, ok? Então, vamos aqui abrir coração no sentido de compaixão. Eu não tenho que aceitar isso. Desculpa, eu não tenho que concordar com isso. Mas eu tenho que aceitar que essa é a história, daí que eles vieram, ok? Então aqui você está reconhecendo no seu corpo. Dá raiva, diminui, desamparo, dói o coração, há um tremor. Eu sinto tudo isso também. Eu entendo perfeitamente. Dá raiva porque eu não consigo me colocar, eu não consigo tomar, eu não consigo receber, eu não consigo fluir, eu não consigo me amar, eu não consigo me respeitar, eu não consigo pôr limite. Eu entendo, dá tudo isso mesmo. É tudo isso mesmo, né? E por isso que o pensamento transgeracional pode colaborar. Vamos lá. Não resolve acusá-los. A vida não é justa. Se fosse justa, a vida é injusta. Não resolve ter razão. Não resolve estar certa. Isso não resolve, não dissolve,
né? E ele não vai mudar, ela não vai mudar. Você que tem que se diferenciar para você conseguir se sentir diferente deles. Esse é o sentido, esse é o objetivo, né? Então, vamos lá. Eu tô com tremor, eu tô com dor, eu tô diminuído, eu tô com raiva, eu tô impotente, eu tô inferior, ou eu tô arrogante, ou eu tô metido, ou eu tô prepotente, ou eu sou dono do mundo. Nada disso tem a ver com conexão com a essência, com paz de espírito, ok? São extremidades, são as polaridades, né? E quando eu tenho que ser o oposto, eu não consigo. Então, eu nunca tô em paz, nem quando eu tô aqui e nem quando eu não estou aqui, ok? Vamos lá, para o exercício. Primeiro, você vai colocar atrás do seu pai ou da sua mãe a mesma âncora que você colocou entre vocês dois. Desculpa, do lado esquerdo do seu pai ou da sua mãe, você vai pegar a âncora que está no meio, a imagem, e vai colocar do lado esquerdo do seu pai e da sua mãe. Como é quando você projeta e coloca ao lado do seu pai ou da sua mãe o tamanho que você precisa segui-los, o tamanho que eles permitem, o tamanho que eles autorizam. Que se você não segue, você é julgada, acusada, recusada, excluída, né? Coloca lá. Agora, sai da imagem que você tem da sua mãe e do seu pai. A imagem normalmente é o oposto, porque a gente esconde, a gente revela algo que não é, nem eles sabem, ok? Mas não é o primário, é o secundário, isso é imagem. Então, como é quando você sente o que está, se o que está do lado esquerdo dele combina, se aquela pequenez, ou aquela arrogância, se aquilo entra em sintonia, se aquilo combina com eles. E o quanto combina. Se permita perceber além do repertório que você tem na sua imagem. E é um profundo alívio, é menos pesado. Fica grande, isso. E quanto combina? Combina um pouco, combina mais ou menos ou combina muito com o seu pai, com a sua mãe? Aquele tamanho, ou de pequenez, ou de arrogância, ou de muito grande, ou de perfeito. Quanto que combina? De 0 a 10. Ok? Atrás deles, você vai colocar uma âncora que representa a justa razão pelo qual eles carregam essa necessidade de ser pequeno ou de ser grande demais. Fica grande, fica de igual para igual, isso. Põe uma âncora que você não precisa saber o que é. Você só precisa dar o lugar. É o seu avô, é a sua avó, são os bisavós, é a guerra, é o dinheiro, é a religião, é a traição, é a sexualidade, é a China, é os Estados Unidos, é o quê? Não importa. É a igreja, é alguma coisa que fez o seu pai e a sua mãe precisarem ser pequeno ou grande. É a justa razão. E quando você não precisa saber, é só dar um lugar. E quando você dá esse lugar ali atrás, o que acontece no seu corpo? Piora, melhora ou fica igual? Veja se você precisa colocar uma segunda justa razão. É uma segunda geração de fatos, forças, influências. E às vezes, quando a gente põe a segunda justa razão, piora, tá?
o desconforto, a intensidade, dá um sufoco, é algo grande. Pior, às vezes alivia, relaxa, melhorou, encontrou um lugar, ótimo, sinto alívio, ótimo, ou não, ou piora. E aí, se precisar, você põe uma terceira. Terceira justa razão. E veja, conforme você vai dando lugar, por que você precisa ser o pequeno ou grande? Por que o seu pai ou sua mãe te ensinou que você deveria ser pequeno ou grande? Conforme aquilo, você vai dando um lugar transgeracional lá atrás, ok? Aquilo vai aliviando o seu corpo. Vai diminuindo, fica mais leve, mais centramento, voltando para mim. Aê, Shanti! Ô, meu amor, que bom te ver aqui. A segunda justa razão me dá raiva, com certeza. Foi ali que se instalou. E que é o seu bisavô, bisavó. Os seus avós ensinaram para os seus pais, ok? Foi ali que determinou. Mas ali era no auge da Primeira e da Segunda Guerra, meu bem. O mundo estava completamente virado. Ou alguém morreu de doença, ou não tinha dinheiro, passava fome, ou teve uma traição, ou teve um assassinato, teve um roubo, teve um acidente, teve algo, um trauma transgeracional que mobilizou e tirou a consciência do grupo, tirou a paz do grupo, ok? Então põe a justa razão disso ter acontecido atrás. Agora, atrás de tudo isso, oh meu amor, Adriana, quantos anos, que lindeza, seja bem-vinda. Atrás de tudo isso, você vai colocar uma luz, uma força espiritual capaz de dar conta. Sim, coloquei a terceira justa razão e me veio a imagem da morte. Com certeza, alguém muito significativo no sistema morreu ali e aquilo traumatizou e congelou e as pessoas se desorientaram. Isso é resultado de trauma. E o transgeracional é tão traumático quanto algo que você viveu na tua infância. Ok? Então tem um trauma transgeracional que congelou, que desorientou. E como não está fluido, está congelado, não virou passado. Você está vivendo aquele trauma hoje aqui, representado pelo tamanho que você está seguindo do seu pai e da sua mãe. Pelo tamanho que eles te ensinaram você a se seguir. Aquilo é um trauma, a gente tem que fazer um download e atualizar. Não é mais necessário. Mas enquanto está congelado, não está no passado, está no seu presente, está no seu dia a dia. Você reproduz aquela morte, aquela traição, aquela perda, aquela doença, a Primeira, Segunda Guerra Mundial, a perseguição, a escravidão, os judeus, a igreja, seja lá o que for, as perseguições. Então você está vivendo isso aqui. Então você se protege de um repertório transgeracional inconsciente, ficando do tamanho. Então, como é que você vai ser do seu tamanho, do tamanho da sua essência? Não vai. Você está aqui no límbico, no reptiliano. Você não está no córtex. O córtex não está funcionando. Você está reagindo. Então você está obedecendo. E assim você pertence. E assim você faz parte. Eu não vou sair do meu tamanho, mas quando aquilo tem lugar, quando o transgeracional tem lugar, quando o transgeracional é reconhecido, é incluído, isso gera autorregulação. Então aquilo vai indo lá para o passado, percebe o teu corpo agora, percebe a sua criança, percebe ou o encolhimento ou a necessidade de excesso, ok? E aquilo vai virando passado. E você vai se libertando das camadas transgeracionais que você carrega. São roupas. É uma roupa em cima de roupa. Roupa do pai, roupa da mãe, roupa dos avós, roupa dos bisavós, dos tios-avós, dos tios tataravós, do padre, da igreja, do dinheiro, do vizinho, da babá, de todos que estavam ali. Roupas que a gente tem que ir tirando para ir se liberando de forças que estão
impressas no nosso DNA e que carregamos nas nossas fáscias musculares. O músculo traz a memória na fáscia. Isso nos dá uma postura, porque é músculo, é sistema muscular, é postura, ok? Se torna uma postura na vida no seu presente. E quando você descongela o passado, você se libera de um pedacinho. Não tem milagre, tem processo. Não cria expectativa que agora eu vou tomar o meu tamanho. Não é assim. Se você diminuiu 5% dessa força, me escreva. Eu vou ficar profundamente feliz. Não existe se libertar disso de uma vez por todas. Não é assim que funciona. É processo, não tem milagre. Camadas, camadas, camadas. Então, se você diminuiu a força disso 5% em você, 5% é um monte, meu amor. É um monte. Aceita, recebe, percebe a diferença no seu corpo nesse movimento. Sua fala promove um movimento no corpo. Eba! Um movimento mais leve. Eba! Perfeito. A integridade das fáscias, a liberação. Aê! Você está tirando a memória, você está descongelando uma impressão que você carrega na tua fisiologia. Isso não é energia, não é esoterismo, isso é fisiologia, isso é DNA, isso é epigenética, ok? E se eu fico diferente do tamanho, eu entro em estado de ameaça. O meu sistema nervoso me informa, opa, sai daí, volta para o tamanho que você está condicionada, que você está acostumada. E aí a gente volta a ficar pequenininho. Mas se você voltar 5% menos, e se você precisar ser 5% menos grande, valeu o meu dia. E eu vou pedir para você me escrever sobre isso. 5% é muito. Ok? E aí, depois você repete o exercício daqui a 2, 3 semanas. E aí você vai caminhando. E você leva isso para sua terapia. Ok? Para esse processo e vai elaborar todo esse conteúdo. Então, lá atrás da terceira justa razão. Seu pai, sua mãe, o tamanho que eles te ensinaram. A primeira justa razão, a segunda justa razão, a terceira justa razão fora do círculo, lá atrás. Ok? Atrás deles, ou quantas justas razões precisarem, você vai colocar uma força espiritual, uma luz, seja lá o que isso significa para você, que consiga dar conta das justas razões, de tanto sofrimento, de tanta dificuldade, de desse congelamento, dessas pessoas que já foram, que já estão em outro plano. Uma luz, uma força espiritual capaz de cuidá-los. E observa o que acontece com as justas razões quando entra uma luz. Se uma luz for pouco, põe duas forças, põe um clã ali atrás. E aí, conforme o clã vai entrando, o que vai acontecendo com as justas razões? E o que vai acontecendo com seu pai? E o que vai acontecendo com a sua mãe? O que vai acontecendo com você no seu corpo? Dá até uma moleza no corpo, uma certa dormência. Descongelar, meu amor. Descongelando a impressão das fáscias. Aceita. Vive esse formigamento. Deixa. Gente, dá sono. Dá um cansaço, mas de alívio. Dá pereba no corpo amanhã ou depois. Pode vir uma profunda tristeza amanhã depois, a tristeza congelada, a depressão congelada, o medo congelado, impurezas no corpo, pereba no corpo, gripe, resfriado, diarreia, muitas coisas acontecem. Isso é um processo de homeopatia, isso tem autorregulação. Você piora para melhorar, então você intensifica o sintoma para depois atravessar a curva e é daqui uma semana que você vai começar a ver o resultado.
Até lá, você vai estar em autodepuração, tá? E é aumentando o sintoma, atravessando ele, para depois aquilo ir diluindo, e diluindo, e diluindo. Daqui uma semana que você vai começar a sentir leveza, tá? Então, olha para a luz, cuidando das justas razões, que fez com que o seu pai e a sua mãe fossem de um tamanho, e do tamanho que eles conseguiram ser, eles ensinaram, não é o tamanho externo da imagem, ok? É o tamanho da essência, da alma, das emoções, né? É o tamanho da criança do seu pai e da sua mãe. Não é o tamanho do resultado do seu pai e da sua mãe. E este tamanho que você está seguindo aqui. E olha lá para as justas razões, para aquelas forças e diz, eu vejo vocês. Todos vocês fazem parte da minha história. Todos vocês fazem parte do meu caminho, do meu bando. Vocês são de nós. Vocês pertencem a nós. Vocês fazem parte de nós. Inclui as justas razões. Integra a história do bando. Acolhe, integra, inclui. E ó, um pedaço de mim veio de vocês. E é quando eu aceito que eu vim daqui, que tem essa história, que eu incluo o meu transgeracional, que eu posso me libertar. Ok? E um último movimento atrás de vocês, como se fosse a minha cadeira, a cadeira de vocês, você vai dar um lugar para a tua essência. Você vai dar um lugar para a tua porção espiritual. Recebe, sente, toma. E olha para tudo isso na sua frente com este novo senso de orientação atrás de você. Tá tudo certo. Você é o pai certo para mim. Você é a mãe certa para mim. Graças a vocês eu cheguei até aqui. Tá tudo certo. Eu espero que esse movimento sistêmico, isso é a essência do nexo, que é a técnica que eu desenvolvi, que é o processo terapêutico que eu desenvolvi com o pensamento sistêmico transgeracional. Eu espero que esse caminho, que essa ferramenta colabore no caminho de vocês. Ok? Um beijo no coração. Fiquem bem. Eu vou pedir para vocês me escreverem o resultado disso, ou aqui no Instagram, ou lá no meu canal do YouTube. Vai lá, se inscreve, dá um like, por favor, compartilha. Isso nos fortalece como rede. Um beijo no coração de vocês, saravá, e espero ter colaborado. Tudo de bom.